Bom dia, paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja bem-vindo ao Devocional Diário com Jesus, a nossa live que agora está acontecendo nas sextas-feiras, às 6 e 7 da manhã nós estamos aqui, glória a Deus, seja muito bem-vindo a esse canal de bênção. Eu desejo do fundo do meu coração que você esteja sempre sendo edificado, porque esse é um canal de bênção na minha vida, meu irmão. E como é maravilhoso nós servirmos um Deus tão grandioso, misericordioso, glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais um devocional diário com Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos trazer mais uma meditação para a nossa reflexão. Nós estamos comemorando o mês da mulher, o mês de março, que é um mês florido, é um mês de estação das flores, das mulheres que florescem a cada dia, glória a Deus. E nós estamos também comemorando 2 anos de devocional diário com Jesus, glória a Deus. Eu glorifico a meu Deus todo-poderoso, grandioso, por essa oportunidade de todos os dias estarmos aqui meditando na palavra de Deus, de nos conectarmos com pessoas tão maravilhosas como vocês. Deus é maravilhoso. E a palavra de Deus, ela nos edifica, ela nos orienta, ela nos traz instruções maravilhosas. Glória a Deus. E nós vamos começar a nossa meditação de hoje. Eu sei que algumas pessoas ainda vão entrar e vai ficar gravada a live também, para que a gente possa marcar pessoas, enviar, curtir, para que alcance mais vidas, porque essa é a intenção. Não é de trazer seguidores, mas para que a palavra alcance mais vidas. E nós queremos nos conectar com você, queremos nos conectar com as pessoas que você conhece, porque nós servimos um Deus maravilhoso. E Jesus, ele nos diz que a união é muito importante, que nós precisamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E estarmos aqui juntos é uma união e é uma prova de amor. Um amor por Deus tão poderoso, tão maravilhoso, e o amor de um pelos outros. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa meditação da semana. Nessa semana nós estamos meditando no livro de Esther. E desde terça-feira até quinta, nós aprendemos muitas lições bem grandiosas assim para a nossa vida. A lição da história de uma mulher que é colocada na posição de rainha, porque Deus tinha um propósito para que ela estivesse lá. Assim também Deus tem propósito na nossa vida, para nos colocar onde nós estamos hoje. Às vezes nós encontramos pessoas se reclamando do lugar onde estão, que não é onde queriam estar, às vezes da casa, do trabalho, das pessoas. Mas você já parou para pensar que onde você está pode ser exatamente o lugar que Deus agendou para este momento, e que pode existir pessoas ali precisando de você. Existe uma missão que Deus preparou para que você venha cumprir neste lugar. E isso nós aprendemos com o livro de Esther. Deus posiciona homens e mulheres em lugares estratégicos. Às vezes, aos nossos olhos, são lugares que não são tão bons, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ali é uma pessoa que está precisando de salvação. Ali é uma pessoa que está precisando de uma palavra, de um abraço amigo. E Deus quer te usar para abençoar vidas. Olá, glória a Deus. Eu sei que está chegando mais pessoas aqui. E nós estamos exatamente trazendo essa reflexão do que nós aprendemos nesses 3 dias no livro de Esther. Então Deus conta, meus irmãos e irmãs amadas, Deus conta comigo e com você, para que a gente venha ser sal e luz nessa terra, como Jesus nos instrui em Mateus, como Jesus instrui todos os seus discípulos a nós fazermos a diferença. Nós não estamos aqui nessa vida só para dizer que estamos passando por ela, nós temos uma missão para cumprir. Deus entregou tantos talentos para vocês, para mim, para nós.
Deus, Ele é tão maravilhoso, a palavra diz que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós temos consciência, nós raciocinamos, nós temos capacidade de desenvolver as nossas habilidades. Ele nos abençoou, Ele nos entregou a oportunidade de termos uma vida plena de abundância. Jesus veio por amor a nós, Deus enviou o seu Filho por um amor tão grandioso pelo mundo para salvar uma humanidade. E nós fomos alcançados, glória a Deus, nós fomos alcançados pela graça de Deus, aleluia. E eu tenho certeza, meus amados, que Deus quer nos usar para que a sua graça, a sua palavra, para que Cristo seja apresentado a mais pessoas. Tem muita gente nesse mundo que não conhece Jesus verdadeiramente. Tem muitas pessoas, devido à cegueira espiritual, elas não conseguem enxergar as revelações espirituais que a palavra de Deus nos traz. Glória a Deus. Como é maravilhoso, não é verdade? Falarmos de Deus, trazermos a nossa lembrança das maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantas bênçãos. Nós precisamos tomar posse das promessas de Deus. E nós encontramos muita gente no meio do caminho que estão se desviando, que estão desistindo da jornada, porque ficou um pouquinho difícil, porque aconteceu algo que não foi do seu agrado. Mas quando nós ressignificamos as situações difíceis, as nossas dores, em propósito, meus irmãos, a gente consegue ver o favor de Deus na nossa vida. Foi pela graça que nós fomos salvos. Nós não merecemos porque nós estávamos no pecado, mas Ele nos amou de forma extraordinária. Ele nos ama e nós estamos aqui para desfrutar do que Deus entregou nas nossas mãos. Nós temos uma missão, levanta aí e vamos iniciar essa jornada juntos. Entendemos que nós estamos aqui agora reunidos porque Deus tem um propósito de nos unir, de estarmos juntos aprendendo na sua palavra. E no livro de Esther nós aprendemos tantas coisas valiosas. Se você ainda não assistiu os devocionais dessa semana, eu peço para você, volte lá, veja, está gravado, muitas lições maravilhosas. E hoje nós vamos fazer um apurado de tudo que nós vimos até aqui, dos aprendizados dessa semana, porque vale a pena nós destacarmos alguns pontos muito importantes que nós precisamos para trilhar nessa jornada da vida. A primeira delas que eu anotei é exatamente a importância dos lugares que nós ocupamos hoje. Nós iniciamos o devocional já trazendo essa temática, valorizarmos onde nós estamos agora. Olha onde você está agora. Você pode estar na sua casa, você pode ser um pai de família, você pode ser um empresário, um trabalhador autônomo, você pode estar trabalhando em uma empresa. Então, onde você está hoje? Deus tem um propósito para que você esteja ali. Nem que seja só uma passagem rápida, mas existe propósito. Existe propósito para nós estarmos onde nós estamos. E o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é discernir o que Deus deseja de cada um de nós. É exatamente nós fazermos o melhor, nós darmos o melhor, fazermos como se fosse para o Senhor, porque é isso que Ele espera de cada um de nós, que a gente venha representar Cristo em todos os lugares que nós estamos. Glória a Deus. O segundo ponto que eu anotei para a nossa reflexão de hoje é valorizar o tempo de preparação, sem distração. Nós vimos que a rainha Esther, para ela chegar àquele lugar, a posição de rainha, ela teve um preparo, assim como todas as moças que estavam ali competindo com ela. 12 meses, a palavra diz que 12 meses, as moças que foram selecionadas para que o rei
viesse aprová-la para retirar de lá uma rainha para ocupar o lugar de uma mulher que foi desobediente. Elas passaram 12 meses se preparando. A palavra diz que elas se prepararam com os melhores produtos de beleza, a sua pele com óleo, com azeite. Isso nos remete a uma simbologia muito importante, que é da purificação. E assim também, o que Deus falou comigo ontem, quando eu estava organizando esta mensagem para compartilhar com vocês, que assim como ela teve uma preparação para se encontrar com o rei, nós também, meus irmãos, nós estamos nessa caminhada numa preparação extraordinária, porque nós também vamos ter um encontro com o rei, face a face, glória a Deus. Nós vamos nos encontrar com o rei dos reis. Vocês já pararam para pensar dessa forma? Que nós temos um encontro marcado? Que nós temos um encontro marcado e nós vamos precisar estarmos preparados para esse grande dia. Nós vamos precisar estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, com o coração que agrada a Deus. Então isso exige de cada um de nós preparação. Glória a Deus. Nós recebemos mais irmãos aqui. Glória a Deus. Seja bem-vindo aqui o nosso irmão de São João da Ponta do Pará. Seja bem-vindo, meu irmão, aqui no Devocional Diário com Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, nós temos muitas pessoas que acompanham, que compartilham conosco desse momento todas as manhãs, de vários estados do país. Nós temos aqui no Trends também, pessoas do mundo inteiro, glória a Deus. Nós temos pessoas, vamos aproveitar essa oportunidade, na verdade, e agradecer a todos que estão aqui conosco. Nós temos pessoas de Portugal, nós temos pessoas aqui de Moçambique, glória a Deus no Trends, que nos acompanha a palavra de Deus. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Nós temos pessoas da Argentina, dos Estados Unidos. Meus amados, nosso Deus é poderoso. É por Ele e para Ele que são todas as coisas. Nós somos ferramentas, nós somos canais que Deus quer utilizar para que a sua palavra alcance vidas. Como isso é maravilhoso. E nós temos pessoas do nosso país inteiro aqui também, glória a Deus. Tudo é para Ele, toda a honra e toda a glória é para Ele. E nós estamos aqui muito felizes compartilhando deste momento da palavra de Deus. Esse é o nosso alimento, glória a Deus. Então nós precisamos estar preparadas para o encontro com o noivo. Eu me recordo agora da palavra de Deus, a parábola das 10 virgens. Eram 10. As 10 elas estavam caminhando para o mesmo lugar. Elas foram esperar o noivo, mas 5 delas estavam distraídas. 5 delas não tiveram azeite suficiente para até a chegada do rei. O que isso nos traz do noivo, né? O que isso nos traz de aprendizado, meus irmãos? Como nós estamos na nossa jornada, como nós estamos nos preparando. Nós precisamos ter azeite de reserva, glória a Deus. Nós precisamos de fato estarmos preparados para a vinda de Jesus. E nós conhecemos a parábola das 10 virgens. De 10, somente 5 foram de encontro, 5 conseguiram ir com o rei. 5 entraram pela porta. E 5 delas que foram atrás de azeite porque tinha acabado, o seu não era suficiente. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Meu Deus, como isso é forte, meus irmãos. Como isso é forte. Isso me causa muito temor e me dá aquele senso de urgência de nos prepararmos a cada dia. Assim como a rainha Esther se preparou nesses 12 meses, assim como as outras mulheres, somente uma delas foi aprovada para ocupar um lugar de honra, para ocupar um trono de uma rainha que foi desobediente a Deus, desobediente ao rei. Mas quantas pessoas, meus irmãos, estão sendo retiradas dos lugares que Deus levantou, preparou e colocou elas lá por desobediência? Quantas pessoas estão perdendo seus lugares porque não estão, primeiramente, sendo gratos a Deus
Porque Deus, Ele levanta pessoas, Ele nos levanta, Ele nos resgata das trevas, Ele nos traz para a luz. Quantas pessoas estão sendo ingratas? Elas esquecem muito rápido do que Deus tem feito na vida delas. Mas nós estamos aqui todos os dias para nos lembrarmos de um Deus tão maravilhoso, misericordioso que nós temos, do sacrifício de Cristo na cruz, que foi por amor a mim e a você. Veja como isso é maravilhoso. Por isso que é importante nós estarmos meditando na palavra de Deus todos os dias. E nós temos essa oportunidade de reservarmos alguns minutinhos, menos de 10 minutinhos, que o devocional diário com Jesus leva durante a semana, fora as lives que demoram um pouco mais, que nós temos aqui para iniciar o nosso dia, meditando, recebendo instruções da palavra de Deus. Como é diferente quando nós iniciamos nosso dia, ouvindo as instruções, ouvindo a palavra, nossa fé é fortalecida. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nossa fé é fortalecida. Cada vez que nós meditamos nela, a nossa fé é fortalecida de uma forma que ela alcance um estado inabalável. E é assim que nós precisamos estar, inabaláveis. Glória a Deus, fortalecidos todos os dias. Então nós aprendemos aqui com a rainha Esther que nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar para o encontro com o Rei. É um encontro especial. Glória a Deus. É um encontro muito especial e único. E vai ter o dia. O que nós aprendemos também com esta palavra é de cuidar da nossa beleza interior. A rainha Esther, ela teve esse tratamento especial de beleza, de estética por 12 meses, um ano, cuidando, se purificando para ter um encontro com o Rei. Mas eu pergunto para vocês, e o tempo para trás? Aquela mulher que foi uma menina que perdeu seu pai e sua mãe, ela foi preparada nessa jornada. Eu tenho certeza, meus irmãos, que imagina uma pessoa que perde o pai e a mãe ainda criança. Ela foi cuidada, ela foi adotada pelo seu tio porque ela ficou sem ninguém. Ela ficou órfã. E a palavra diz que essa menina cresce. Ela cresce ouvindo instruções do seu tio. Ela cresce recebendo as instruções corretas, as orientações, os conselhos. Ela foi educada. Mas eu tenho certeza que essa menina, ela chorou pela perda dos pais. Eu tenho certeza que em algum momento ela teve a sua emoção abalada. Em algum momento essa falta, ela foi tão forte dentro dela, mas ela precisou tratar isso dentro dela. Assim eu trago essa reflexão, porque conosco é assim também. Quantas coisas nós passamos pela vida e nós precisamos vencê-las. As barreiras internas, nós precisamos buscar sermos belos do lado de dentro também. Deus não habita num coração que está cheio de amargura, que está cheio de rancor, que não valoriza o amor que as pessoas têm para conosco. Eu sei que nós passamos por momentos difíceis nessa vida, mas Deus está conosco. Jesus, ele veio e ele disse assim, eu preciso ir. Eu preciso voltar para preparar um lugar para você, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vos deixarei o Consolador. Então o Espírito de Deus, ele está em nós, ele está cuidando de nós, mas nós precisamos abrir espaço para isso. Imagine essa menina órfã, se ela não tivesse aberto o coração dela para receber o amor do seu tio, para receber as instruções, para, receber aquele amor, ela não teria se tornado essa grande mulher. Então a verdadeira beleza da mulher, eu aprendo com Esther, que a verdadeira beleza da mulher não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Glória a Deus. Não só da mulher, mas de todo ser humano. A sua beleza, meu irmão e minha irmã, a verdadeira beleza, ela está do lado de dentro. É importante, sim, nós nos cuidarmos do lado de fora, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nosso Deus, ele é uma
uma aparência nós imaginamos, porque Deus é Espírito, mas Deus Filho, Deus Homem, Ele veio a esta terra. E Ele era belo, nós não sabemos as suas características físicas ao certo, mas Ele era belo, porque Ele transbordava do amor, do lado de dentro belo e maravilhoso e pleno que Ele era enquanto esteve aqui, enquanto esteve como homem nessa terra. Como Deus é maravilhoso. Assim, lá em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 3 e 4, o apóstolo Pedro, ele instrui as mulheres e ele diz que o verdadeiro adorno da mulher não sejam as coisas externas, como as tranças no cabelo, como as joias finas, como as roupas glamourosas, mas que seja a beleza do lado de dentro. E eu aprendo com essa linda mensagem que o livro de Esther nos traz, que nós precisamos cuidar, tanto do lado de fora, mas o lado de dentro precisa ser primeiro. Nós precisamos iniciar do lado de dentro, porque a transformação, ela acontece de dentro para fora. E eu vejo que essa mulher, até chegar à posição de rainha, essa mulher passou por um processo, uma jornada de transformação, e assim é conosco. Nós estamos nessa terra para nos desenvolvermos, aprimorar as nossas habilidades, a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade. Nós não nascemos prontos, não é verdade, meus irmãos? Nós não nascemos prontos, mas nós estamos aqui para sermos forjados. E às vezes vêm as tempestades, mas nós temos um Deus grandioso que está cuidando de cada um de nós. Ele só quer que a gente chame, a gente clame por Ele, que a gente venha estar vivendo no caminho dEle. Então, se nós andarmos no caminho do Senhor, nós vamos entender que mesmo as coisas ruins, as coisas difíceis que acontecem nas nossas vidas, as dores, ela vem para nos preparar. Porque eu, meus amados, a irmã de vocês, encara essa vida como uma preparação, uma jornada de treinamento, para que a gente esteja pronto para o encontro com o Rei. Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 24, nos versículos 36, 42, 44, nós encontramos nosso próprio Jesus falando que não se sabe a hora. Ele diz aqui, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Nós temos um encontro marcado com o noivo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que temos um encontro. E aí eu pergunto para vocês, porque eu faço essa pergunta para mim: como você está nessa jornada? Você está se preparando para o encontro com o Rei? Você está se preparando? Glória a Deus. O irmão aqui comentando que está aprendendo constantemente com o devocional. Glória a Deus, meus irmãos. Como é maravilhoso ouvir esta palavra, porque eu também aprendo todos os dias aqui com o devocional diário com Jesus. E no versículo 42 ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Nós não sabemos o dia. No versículo 44 ele diz: por isso estejam também vocês preparados. Estejamos preparados. Estejamos preparados para o dia, minhas amadas irmãs, nós mulheres que estamos aqui nesse mês tão especial. Todos os dias é o nosso dia, todos os dias é o dia de todos nós. Mas nós sabemos que existe um calendário que comemora esses momentos importantes, mas todos os dias nós precisamos contemplar a beleza do ser humano, a beleza da mulher, e nós estamos falando da beleza do lado de dentro. E para finalizar a nossa meditação, nós aprendemos com a rainha Esther a ter um coração sábio. No Salmo 90, verso 12, esse salmo é tão poderoso, eu amo esta mensagem. Ele diz: para vivermos com sabedoria. Ele diz: ensina-nos a alcançar um coração sábio, de forma que... ensina-me a contar os nossos dias, de forma que eu alcance um coração sábio. Então, nós precisamos
Pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos ensine a de fato construir, a de fato desenvolver esse coração puro e sábio que nós precisamos ter. O que nós estamos fazendo do nosso dia, do tempo que o Senhor dá para todos nós, porque todos nós temos as mesmas 24 horas. Alguns sabem planejar melhor seu dia, alguns usufruem melhor do seu dia, alguns estão vivendo de fato aquele dia, outros estão vivendo no dia que passou, outros estão vivendo no passado, deixando de viver o agora, estão deprimidos porque estão vivendo no passado. Outras pessoas estão deixando de viver o agora para viver o futuro. E as pessoas que estão vivendo o futuro, elas estão vivendo ansiosas. Sim, o futuro nós precisamos olhar para ele porque a nossa visão está lá na frente. Ele lá delimita qual é a nossa direção, onde nós queremos chegar. Mas nós precisamos viver o agora, porque é hoje que nós realizamos o que nós precisamos fazer para chegar naquele objetivo, naquele sonho, naquele lugar. Então, meus amados, nós aprendemos a ter um coração sábio. Mas o verdadeiro, o principal, o final de tudo isso que eu aprendo com a Rainha Esther é buscarmos a aprovação de Deus e não dos homens. Buscar a aprovação de quem realmente importa. Vocês entendem que por trás do livro de Esther existe algo muito poderoso que nos fala da vinda de Cristo, que nos fala da preparação para a chegada do noivo, para o dia D, que nos fala exatamente da aprovação. A Rainha Esther, ela estava ali numa caminhada e ela, no final de tudo, ela chegou no momento, no desafio, no momento que ela precisou buscar por misericórdia do rei, mesmo no momento que ela não podia se apresentar a ele sem ser chamada, ela encara um grande desafio, mas ela se prepara para se encontrar com o rei. Ela se prepara porque ela entendeu que tinha um propósito para ser cumprido ali, que ela não estava ali só para usufruir daquele lugar de honra que é de uma rainha, mas para cumprir um propósito. E aqui nós encontramos aquele momento em que ela vai até o rei, assim como as outras mulheres, antes de se tornar rainha, e que o rei amou Esther mais que todas as outras mulheres. E ele colocou uma coroa na sua cabeça, porque ela foi aprovada por ele. Assim seremos nós, meus irmãos, nessa caminhada, glória a Deus. Assim será conosco, se nós buscarmos ser aprovados por quem exatamente importa, que é por Deus e não pelos homens, nós vamos alcançar favor diante do nosso Senhor. E no dia que Ele vir, nós vamos receber a nossa coroa, glória a Deus. Nós vamos ser aprovados por Ele, porque é exatamente o objetivo dessa nossa jornada é nós estarmos ali trilhando um momento, uma caminhada de desenvolvimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, que é o processo de santificação, para o dia que o Rei dos Reis chegar para buscar os seus, a sua noiva, nós estejamos preparados. Glória a Deus. Esta é a mensagem, meus amados, hoje do nosso devocional. Nossa irmã chegou aqui também, seja muito bem-vinda, minha irmã. Quando terminar aqui e ouve desde o início esta mensagem de hoje, grandes coisas o Senhor tem falado com o nosso coração. Mas eu finalizo dizendo para você que Deus pode operar de maneiras inesperadas para promover seus propósitos. Olha o que ele fez com a Rainha Esther. Olha como aconteceu na trajetória da Rainha Esther. Deus coloca pessoas nos lugares certos, nas horas certas. Mas nós precisamos cooperar, nós precisamos discernir. Teve um momento que a Rainha Esther precisou novamente de um conselho do seu tio, quando ela disse, ela temeu de se apresentar na presença do rei sem ser chamada, para pedir misericórdia para que seu povo não morresse. Mas ele disse, se você não for, o socorro virá de outro lugar, mas você e a casa do seu pai perecerão. Aqui nós aprendemos que existe um momento que nós podemos sim e vamos ter medo,
mas que a gente venha buscar conselho do alto, para que a gente venha tomar as decisões certas e não perder os lugares e as oportunidades que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que Deus te abençoe, meus amados. Nós estamos com o nosso irmão aqui da cidade de Senador Cortês, não é isso, meu irmão? De Minas Gerais. Seja bem-vindo. Eu sei que nós temos pessoas aqui de vários lugares e como é maravilhoso ver o que Deus faz. Ver o Senhor trazendo pessoas de vários lugares para ouvir a palavra de Deus, para meditar e aprender com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente com esta mensagem. Quero agradecer a presença de todos vocês, de todas vocês também, e os nossos irmãos que estamos aqui, assim como as nossas irmãs. Vamos contemplar a presença de todos, vamos contemplar a presença de uma mulher, porque a mulher é especial. A mulher, ela é uma joia rara, que está em transformação, assim como os homens, todos nós, os seres humanos, nós estamos em transformação. E nós, minhas amadas, somos uma joia rara. Eu sei que você pode estar passando por momentos difíceis, de dor, de dificuldade, desafios tremendos, mas esses momentos que nós vivemos é preparação, é lapidação, porque o diamante, ele precisa ser lapidado para se tornar mais valioso, mais valoroso. E nós somos, você é uma joia valorosa. Que Deus te abençoe com esta mensagem. Vai ficar gravado. Curte, compartilha com outras pessoas, com outras mulheres. Compartilha, porque essa é a palavra de Deus que vai, eu tenho certeza, que vai instruir e vai falar algo que alguém esteja precisando hoje, porque aqui a gente não fala nada para agradar as pessoas, nós falamos o que está na palavra de Deus, nós falamos o que nós precisamos para trilhar essa jornada da vida, agradando a Deus e alcançando cada vez mais um coração sábio. Que Deus te abençoe, amanhã estamos de volta em nome de Jesus. Se Ele não voltar até amanhã, nós estaremos de volta em nome de Jesus. Amém? Um abraço para vocês.